E falando em crescimento, em anunciar o Evangelho e crescimento do Evangelho, esse deve ser o propósito da igreja. A igreja cresce à medida que ela prega o Evangelho e que ela está promovendo o crescimento do Evangelho. Porque o Evangelho crescendo, a igreja cresce. Em Colossenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho havia chegado até eles. E por todo o mundo, naquela época, o Evangelho estava frutificando e crescendo, como estava ocorrendo entre os irmãos da cidade de Colosso. Desde o dia que aconteceu o quê? Que eles ouviram e entenderam acerca da graça de Deus, ou da salvação pela graça, em toda a sua verdade. Então as pessoas, a igreja vai crescer à medida que as pessoas vão anunciando o Evangelho e os outros vão ouvindo, entendendo, porque o Espírito Santo é quem convence o homem, mas a gente percebe que o Novo Testamento se ocupa em dar o crédito para o crescimento vertiginoso, fenomenal, extraordinário, fantástico, maravilhoso da igreja à obra de Deus, ao Evangelho, ao crescimento da palavra. À medida que a palavra crescia, as pessoas criam e se convertiam. Os métodos são importantes, têm o seu lugar, é verdade, mas nós precisamos nos ocupar em pregar o Evangelho, porque pregando o Evangelho vai frutificar e a igreja vai crescer. Então, eu vejo um Paulo preocupado com muito mais do que números. Eu vejo um Paulo preocupado com o crescimento em Cristo. Lá em Colossenses também, nesse mesmo capítulo 1, nos versos 28 e 29, Paulo disse que a sua missão, como um pastor também de igreja, era proclamar a Cristo, advertindo, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito. Perfeito aqui não é isento de erro. No Novo Testamento, a ideia de perfeito para nós, e não para Deus, é maturidade em Cristo, maturidade espiritual. Perfeito, absolutamente perfeito, isento de pecado, de erro, de falhas, somente Deus. Mas nas cartas do Novo Testamento, quando o apóstolo está falando sobre a perfeição cristã, sempre está relacionado à perfeição em Cristo, ou seja, ao amadurecimento em Cristo. E aí no verso 29 do capítulo 1 dessa carta aos Colossenses, Paulo diz assim, que com esse propósito que ele se esforçava, lutando conforme a sua força que atuava poderosamente nele por meio do Espírito Santo. Mas ele usa a expressão esforço. Ali, essa palavra dá a ideia de um esforço físico mesmo, como se fosse um atleta que estivesse fazendo o maior esforço possível para que ele pudesse promover a maturidade espiritual dos crentes, das igrejas que ele fundara, que ele pastoreava, que ele estava promovendo ali o ministério apostólico. Então a gente vê que Paulo e os outros apóstolos estavam preocupados muito mais do que números, estavam preocupados com o crescimento em Cristo Jesus. A gente ainda consegue perceber isso, essa preocupação apostólica, em outras situações de cartas que ele escreveu. Por exemplo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, nos versos 9, 11 e 12, veja que Paulo é um pastor preocupado com muito mais do que números. Ele diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho, olha só, do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Ele diz: trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus.
Ele continua dizendo assim, olha, nos versos 11 e 12, pois vocês sabem, ou seja, vocês são testemunha, que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Veja que o modelo de discipulado é uma relação paternal, não é apenas números, é tratar essas pessoas como se fossem filhos na fé. Eles estão preocupados com o crescimento dos seus filhos, eles vão fazer todo o esforço para que esses filhos cresçam. Ele diz, eu tratava vocês como um pai trata os seus filhos, exortando vocês, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Então veja que esse homem está trabalhando de uma forma esgotante, afadigante, noite e dia, para que as pessoas possam crescer em Cristo. Ele não apenas havia pregado o Evangelho, mas estava ensinando o Evangelho. Ele está preocupado que as pessoas cresçam e não apenas que seja um número de pessoas. Ainda na sua segunda carta, agora ele recebe notícias da fé dos irmãos em Tessalônica, porque ele está preocupado, porque houve uma grande perseguição por parte dos judeus contra a igreja em Tessalônica, e ele ficou preocupado se essas pessoas ainda permaneciam firmes na fé evangélica. E ele então diz assim no capítulo 2, nos versos 3 e 4, na segunda carta dele, no capítulo 1, nos versos 3 e 4, ele diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado. Por quê? Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Veja que Paulo não está preocupado apenas com o crescimento numérico da igreja em Tessalônica, em que as pessoas estão entrando lá no culto para ouvir o pastor que está lá. Certamente para Afrodito, não sei. Alguém está pastoreando essa igreja lá. Paulo está em outros lugares e plantando outras igrejas. Mas ele está dizendo assim, a fé de vocês está crescendo, a fé em Cristo, a fé bíblica, o amor de vocês um para com os outros também está crescendo. Por isso ele diz assim, por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé, que mostraram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Então, quando a pessoa ouve o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus, o Evangelho bíblico, mesmo em meio a perseguições e tribulações, elas suportam, elas perseveram, elas não abandonam a fé, porque foram bem evangelizadas, foram bem discipuladas. E Paulo está dizendo assim, eu posso me gloriar disso, é disso que isso que me traz alegria. Se é que é para contar alguma vantagem, a vantagem é essa, é de que o trabalho nosso com vocês foi bem feito. Não são apenas números, nós estamos vendo que vocês estão perseverando na fé. E aí, no capítulo 3 da primeira epístola, no verso 5, Paulo diz assim, ele diz assim, por essa razão, não suportando mais, eu enviei Timóteo, para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Ganhar uma alma para Jesus exige muito esforço, muita batalha espiritual, muita oração. Nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas, elas vão crer. Mas nós precisamos nos preocupar com o crescimento espiritual dessas pessoas. E Paulo está dizendo assim, olha, eu não tive sossego no meu espírito. E eu cheguei em Bereia, cheguei aqui em Atenas e fiquei sozinho. Mas eu preferi enviar Timóteo para saber como é que está a fé de vocês. Porque o meu receio é que Satanás seduzisse vocês. Seduzisse a vocês abandonarem a fé por causa da tribulação. Então, todo o meu esforço seria inútil. Então, quando um pastor, quando uma igreja está preocupado com o discipulado bíblico, ele está preocupado em fazer um esforço hercúleo, um esforço maior que seja,
não somente para ganhar as pessoas para Jesus, não apenas para trazê-los para o arraial evangélico, mas para que essas pessoas possam permanecer no meio do povo de Deus, para que essas pessoas perseverem na fé, porque assim será inútil, oco, vazio todo o nosso esforço. Quando nós estamos apenas pregando para fazer prosélitos e não para fazer discípulos de Jesus. Quando a nossa preocupação é apenas contar o número dos que batizamos e dos que nós estamos integrando ao convívio da igreja. Mas nós precisamos nos preocupar em que essas pessoas cresçam na fé, se tornem discípulos, que façam discípulos de Jesus. Não apenas conversão, mas formação espiritual. Olha, se Paulo não está preocupado com isso, em Gálatas 4,19, preocupado com o legalismo dentro da igreja, das igrejas na região, Paulo diz assim: meus filhos, é uma relação paternal. Depois eu quero falar sobre isso, nós vamos gravar algum vídeo falando sobre relacionamento paternal em discipulado bíblico. Paulo diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Já sofreu antes para gerá-los espiritualmente, pela pregação do Evangelho. Agora está sofrendo novamente dores de parto. Aqui a metáfora, a figura da mãe. Lá no capítulo 3, no verso 5 de Tessalonicenses, na primeira epístola, é a figura do pai, mas aqui é a figura da mãe. Ele diz assim: estou sofrendo novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O discipulado não termina com a decisão do novo convertido. O discipulado não termina quando a pessoa se batiza. O discipulado não termina quando a pessoa simplesmente é recebida como um membro daquela igreja local. O discipulado permanece até a volta de Jesus, até que Cristo seja formado em vocês. Então, discipulado é muito mais do que números. É esforço, é oração, é trabalho, é formação. Eu quero fechar essa reflexão nossa sobre discipulado muito mais do que números, me lembrando de dois textos importantes da Palavra de Deus referentes a essa temática. Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, que ele havia plantado, Apolo havia regado, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, Paulo diz, o que planta e o que rega são um. Estão unidos no mesmo propósito, no crescimento espiritual de vocês. E cada um, seja o que está plantando Paulo, seja o que está regando Apolo, receberá o seu galardão. O Senhor dará, segundo o seu próprio trabalho. Paulo planta, Paulo rega. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo planta, Apolo rega, são ações fechadas, definidas. O verbo aí está num passado que já se fechou. Paulo está dizendo assim, eu plantei, Apolo regou. Não há nada mais que eu possa fazer. Mas quem vai continuar produzindo o crescimento de vocês é o Senhor. Essa obra é contínua. Isso me faz lembrar de que eu preciso dar crédito ao Senhor pelo sucesso, pelo crescimento do meu ministério e da minha igreja. Porque o crescimento vem do Senhor. E o segredo disso está em Colossenses 2,19, quando o apóstolo Paulo diz assim, e não retendo a cabeça de que em todo o corpo, suprido e unido por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento que vem de Deus.
Que a nossa oração seja essa, que o nosso sonho seja esse, que o nosso objetivo seja esse. O crescimento que vem de Deus, não o crescimento que vem dos nossos recursos, dos nossos métodos, que não exaltemos os nossos métodos, mas que possamos dar crédito à obra do Espírito à medida que nós pregamos o Evangelho. Louvamos a Deus pela sabedoria, pela capacidade que Ele tem nos dado para nos estabelecer estratégias e métodos de evangelismo, de discipulado e de crescimento da igreja. Mas, acima de tudo, é importante ressaltar e glorificar o Senhor e dizer: nós estamos plantando, nós estamos regando, mas o crescimento é Deus que está dando. E que o Senhor nos abençoe a termos o crescimento que vem de Deus. Nisso devemos nos alegrar, nos gloriar com esse discipulado que está promovendo um crescimento em todos os sentidos para as nossas igrejas. Então, se essa é a sua motivação, caro pastor, se essa é a sua motivação, amada igreja, se envolver com o discipulado, o crescimento que vem de Deus, seja bem-vindo à equipe, ao grupo, ao time, e que Deus nos abençoe para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Como você pode adquirir o curso Escola de Discipuladores? Você pode entrar no site da editora e gráfica Aleluia, que fica em Arapongas, no estado do Paraná. Você também pode acessar o site da rede de livraria Erdos, né? A Erdos Livraria, que é uma livraria online, e você pode acessar e adquirir o material. Ou você pode também fazer um contato pessoal conosco, entrando em contato através do nosso site, do site da nossa igreja, www.iprc.com.br, que é o site da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Cuiabá, e entrar em contato conosco através de e-mail e do nosso telefone, que você pode ver aí embaixo, né, o nosso e-mail, contato@iprc.com.br, ou ligando para 65 3322 49 45. Ok?